impressionante, né? Você acredita que era umas 3 horas e meu filho veio me visitar aqui, né, o Felipe. E Ah, aí eu saí para abrir a porta, a Fernanda e o Pedro levando as coisas pro. Acho que eles não viram a mensagem que eu coloquei, que a gente colocou. Na verdade, você colocou, né? então, mas eu avisei, ela falou, amigo, estou chegando. Eu falei, Fernando, o abrigo é domingo que vem. Eu Hum, mandei mensagem para ela. ah, é. Aí eu falei assim, já que vocês vieram e fizeram, ela fez um brownie, né? Deixa Hum, aí para eles tomarem café hoje. uhum. Daí ela queria dar para mim, né? Falei assim, não, deixa aí para eles comem, né? Sim, oh, claro. É mesmo porque a Flaviana já tinha feito o brownie para receber o meu filho. Olha que coincidência. Uhum. Nada é Mas, coincidência, Marcelo. é, talvez não. Nada é coincidência. Talvez não. Eu vou te dar um presente. Quando que é o seu aniversário? É em setembro. Eu vou te dar o meu livro que eu publiquei, que é sobre Kiron. Marcelo, eu ainda nem comprei teu livro, porque, ó, ontem, ontem fomos para HC, ontem de ontem para HC. R$ 1.100 Hum. de Não, gasto. não, eu vou te dar. Vai ser Então, meu presente. assim, é complicado, sabe? Eu sei, eu imagino. Sabe, Imagino além porque do eu já vi isso. desgaste, do desgaste econômico, emocional, físico. Eu tô quebrada, Marcelo, quebrada. Eu imagino. Eu imagino. Sexta-feira eu vou de novo. Uhum. É isso aí. Ainda bem que tudo passa, né? Uma hora vai passar. Eu só queria que ele fosse melhor, sabe? Marli, cada um a seu tempo, você sabe disso, né? É porque juntando tudo eu não tô dando conta, sabe? Não tô dando conta mesmo. Eu tô no meu limite máximo. Aí se você abandona é porque você não é ruim. Eu Se você sei. fica, você vai morrendo a conta gota. Tá difícil, Marcelo, difícil. Até ia conversar com você sobre isso, porque, olha, tô dando conta mais não, amigo. Não, não, vamos conversar sim. É, Vamos ver um dia essa semana para a gente conversar. Tá difícil, viu? Uhum. Mas fica tranquilo, como eu falei, eu sei como é que é. A minha mãe, quando a minha mãe ficou doente, ela teve que abandonar a casa dela, lá em Tubi, e morar lá com a minha irmã, depois com o meu irmão, que ela tinha que ir lá no hospital lá em São Paulo mesmo. Mas eu tô muito sobrecarregada, Marcelo, não tô dando conta. Eu tô muito sobrecarregada, eu não sei até onde eu vou. Todo dia eu tenho que Ah, conversar com Deus bastante, porque tá difícil. mas, Sério, mas vamos conversar assim. tá? Cadê o pessoal? Cadê a Lucélia? Não sei o que tá acontecendo. Oxe, É 18 horas? já são 18 horas. Ela faz a prece inicial. E agora? O que fazemos? Fazemos nós a prece inicial. Vamos dar um minutinho só, né? É. Vamos esperar um minutinho. Enquanto isso, a gente vai conectando com o bem maior, Sim. pedindo a Deus que nos fortaleça, Vamos pedindo a deixando Deus, essas coisas lá fora, né? é, vamos pedindo a Deus que harmonize o ambiente, nos harmonize, Sim. tornando as coisas mais tranquilas, nos conectando com o Pai, com o Mestre, com as entidades boas, com os mensageiros de luz, com o nosso mentor individual, para que eles nos fortaleçam,
nos dê intuição para a gente continuar nessa jornada chamada vida, né? Sim. Eila! Oi, Lu! Oi, Lu! Desculpa que eu atrasei os minutinhos. Estamos te aguardando para fazer a prece inicial, amor. Então vamos lá. Então Vamos faça. lá, Lu. Vamos então agora acalmando, serenando as nossas mentes e o nosso coração, esquecendo de todos os problemas lá de fora. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, e que o plano espiritual nos ampare durante a reunião e nos ajude a assimilar tudo que vamos aprender hoje. E vamos ligando ao Francisco de Assis com a prece. Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Que Deus. assim seja, graças a Deus. Boa noite, Fer. Eu só Oi, vou pensar. Fê. Boa noite, Fernanda. Está desligado o teu microfone. Sem comentários, Marcelo. Não. Acho que eu avisei tarde. Ô, Fernanda, foi colocado no grupo. Então, o Marcelo falou, mas nem eu nem o Pedro tivemos a capacidade de ver. Não, tudo bem. Ai, senhor, tá valendo. Ai, olha, semana que vem a gente não vai conseguir participar. Ah, tá bom. E eu também não. Não. Mas aí o Carlos, a Eliane, a Lu e o Marcelo, né? Sim, eu provavelmente, sim. A Lu vai, né, Lu? Sim. Tá. Ok. Bom, então agora... Vamos ao Evangelho, né? Sim, com a Marli. Então, a gente está em Preces Gerais, capítulo 28, na previsão da morte próxima. Prefácio. A fé no futuro, a elevação de pensamento durante a vida, com vista à destinação futura, ajudam o pronto desligamento do espírito, enfraquecendo os laços que retém no corpo. E, frequentemente, a vida corporal ainda não se extinguiu e a alma impaciente já empreendeu o voo para a imensidade. E o homem, ao contrário, que concentra todos os seus pensamentos nas coisas materiais, esses laços são mais tenazes. A separação é mais penosa e dolorosa, e o despertar além-túmulo é cheio de perturbação e de ansiedade. É bem curtinho, né? Então, aqui no início ele fala que as pessoas que têm conhecimento, né, sobre o que é a morte, ela tem mais compreensão, tem uma passagem mais tranquila, porque ela sabe que o espírito não morre, que o espírito é eterno, que o espírito ele vem aqui com o propósito de aprender, com o propósito de evoluir, e depois ele parte.
né? Mas ele vai não para a morte, ele vai para uma nova jornada, para um novo aprendizado, né, no nosso lar, mesmo que faça sua passagem pelo umbral, mas tudo é um grande aprendizado. O espírito, enfim, não morre. Então, quando ele desloca, né, que ele deixa que a matéria, isso aqui é só uma casca, né? Ele deixa, ele vai mais tranquilo. Então, sempre Kardec nos orientou sobre a gente ter autoconhecimento, justamente por causa disso, porque é muito mais fácil um espírito que conhece, uma pessoa que conhece a doutrina, do que para uma pessoa que não conhece, né? E, ao contrário, aqui, como ele mesmo fala, o desespero daqueles que não acreditam, que não querem, se prende ao corpo material. A gente vê normalmente isso em pessoas que acumulam riquezas, aquelas que não partilham, não compartilham, não fazem caridade, enfim. Elas têm uma enorme dificuldade de largar aquilo. Ah, mas eu trabalhei tanto, eu lutei tanto para ter isso, ter aquilo, e agora eu vou morrer como? Então, essas pessoas, quando estão em estado terminal, é muito difícil de se lidar. Então, aqui eu gostaria de propor a vocês 2 exemplos maravilhosos. Um a Lu conhece, é do seu Caco, que eu sempre volto a falar do seu Caco. Pouco antes do desencarne, eu estive com o seu Caco, uma pessoa que acreditava muito na doutrina espírita, que tinha uma estima imensa pelo espiritismo, e uma pessoa muito leal aos seus conhecimentos. Na visita que eu fiz para o seu Caco, eu disse para ele: seu Caco, como que o senhor está? Filha, estou aguardando a vontade do Pai. Seu Caco era um paciente oncológico, ele estava já em estado terminal, porém ele estava sereno e tranquilo, né? E ele falou: filha, faz uma coisa por mim. Se você for no meu enterro, diz para as pessoas não chorarem, mas que elas convertam suas lágrimas em prece. Olha que bonito. No enterro do seu Caco, eu fui, eu não vi ninguém chorando, porque a todos ele pedia que convertesse suas lágrimas em prece. E a música que ele gostava era Nossa Senhora, do Roberto Carlos. E ele falou para mim, nem que for baixinho, mas cante para mim. Então, esse é um exemplo do homem preparado para fazer sua passagem. Totalmente afastado do que era material. Pouco importava a casa, os móveis, onde ele estava num quartinho miúdo, singelo, simples, mas ele estava em paz consigo mesmo. Também posso falar de uma pessoa, quanto foi difícil para essa pessoa fazer a passagem da mesma condição, paciente oncológico, não vou citar o nome aqui por questão de ética, e essa pessoa levou 5 meses internada. E quando você perguntava para ela, olha, Deus existe, morrer não é o fim. Ai, mas e os meus sapatos? Tem muito sapato que eu não usei. Então, quando o Marcelo sempre fala em sapato, eu lembro dessa pessoa. A maioria dos meus sapatos eu ainda não usei. Sabe o meu travesseiro de pena de ganso? Também não usei. Então, você via que o espírito estava muito concentrado na matéria, no que ele iria deixar. Por quê? Porque essa pessoa não tinha conhecimento que lá na frente
ela ia para uma nova morada, muito diferente daqui. É lógico, a gente está num grande aprendizado, tanto lá quanto aqui, quanto na nossa passagem, tudo é um grande aprendizado. Mas todos, a morte é inevitável, a morte da matéria é inevitável, entendeu? Então a gente tem que estar preparada para ela. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, mas de que forma que eu vou é muito importante. Então, assim, o desligamento que nós fazemos da matéria, libertar o espírito, libertar a alma, né, desse sacrilégio, tudo, porque esse mundo é um mundo de prova e expiação. Para algumas pessoas é muito difícil, embora todas sabem que a morte é inevitável, mas mesmo assim é difícil. Alguém quer fazer algum comentário? Marcelo, quer fazer algum comentário? Lu? Eu acho muito difícil essas mortes, assim, de repente, de acidente. Porque quando a pessoa está doente, a gente vai despedindo, de certa forma, vai despedindo dela, né? Aos poucos. Mas essas mortes, assim, de repente, eu nunca passei por isso, mas, nossa, deve ser muito, muito duro. E eu passei por doença, né? Graças a Deus foi doença, assim, porque ainda deu chance de eu despedir. Mas, assim, de repente, nossa, eu fico imaginando como que deve ser para uma mãe, assim, vir a notícia de repente de um filho, assim. Mas mesmo, de repente, você lembra do caso da Edna, né? Então, A Edna perde um filho, o Fernanda, Marcelo, de 12 anos afogado. 12 anos afogado, e os meus filhos estavam junto com ele lá no Rio. Aí veio Então, assim, a notícia que um tinha morrido. Imagina o desespero nosso também. Eu fiquei desesperada, porque eu pensei que era o Marco Aurélio. A e eu Vilma. que fui incumbida de passar a notícia para algumas Então, pessoas. Nossa, foi horrível. é muito triste, é muito, nossa, a gente é um choque, assim, porque não está preparado, né? Mas, Lu, eu não sei se você lembra da posição do João e da Edna. Eles sempre diziam, foi feita a vontade do Pai. Todo mundo falava que eu era a mãe do Rafa no velório, que eu chorava tanto. Aí todo mundo, porque eu chorava, assim, é que as pessoas não estavam entendendo que eu chorava, que foi um desabafo, porque falaram assim, morreu um, e eu não sabia se era meu filho, entendeu? Então, assim, eu não sabia se era meu, se era. Então, foi muito assim. Aí todo Mas, mundo pensava que eu era a mãe do Rafa, porque, nossa, eu chorava. Eu mas chorava, você conheceu bem o Rafa, você eu sabia que ele chorava, nasceu eu espiritismo. imaginei que era meu, assim. E lá no sítio era assim: um ia na casa do outro, ele ia em casa, os meus iam na casa da Ed, era filho de todo mundo, entendeu? Assim, em certa forma, né? Porque morava tudo junto. Mas o comportamento do João e da Edna foi assim, de crer mesmo que no futuro eles estariam juntos, como o João já se foi, já está com o filho, com certeza, né? Mas eu acho que essa preparação dos pais ajudaram muito o Rafa, né? Sim, mas eu acho que foi foi só, como é que eu falo? Foi só aparência, porque no interior ele estava arrasado. Não sei. Foi só na aparência. Isso eu sei porque eu vivi lá, né? Mas, ô Lu, quem perde o filho e fica de boa? Porque como eu vivi lá, o comportamento deles no centro era totalmente diferente do comportamento do sítio, que eu vivia com eles lá. Eu Era tudo sei. junto. Então, eles no centro era uma coisa,
E lá no sítio eles eram outra. No centro eles demonstravam muita fé, muita coisa. Mas no sítio eles demonstravam o interior deles mesmo. Mas perder um filho de morte súbita não é fácil para ninguém. E o Então, luto, não, mas segundo a, é isso que eu estou falando para vocês. Eles segundo teve a a reação, psicologia, eles tiveram a segundo, reação de quem perdeu mesmo. É que eles não deixaram transparecer. mas segundo a psicologia, tem que viver o luto, sim. Tem que chorar Então, eu acho bastante, que tem que viver o luto. tem que Que nem viver eu o estou luto. muito triste que o meu cachorrinho morreu. Eu falo para todo mundo, nossa, estou muito triste, porque eu estou vivendo o luto do Rex. Sim. Ah, eu só queria falar uma coisinha. É engraçado que esses dias eu estava falando sobre isso com a Flaviana. A gente não pensa na morte, né? A gente faz as coisas, trabalha, faz isso, faz aquilo, briga com um, briga com outro, acumula dinheiro e a gente acha que aquilo tudo É eterno. vai para onde aquilo? Ninguém pensa no dia da morte. A gente tem que pensar, não é fácil, não é fácil. Quem fala que tá tudo bem, não é fácil, não é fácil, porque a gente tem as pessoas que nós amamos aqui, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa começar a desligar. Por exemplo, o Marcelo, né? Eu dou aula, eu fico que nem louco a semana inteira dando aula, 70 horas de aula por semana. E aí eu penso assim, nossa, se eu morrer, quem que vai dar as minhas aulas? Se tem uma coisa que eu não penso, é isso. Não penso. Primeiro porque ninguém é insubstituível, né? Todo mundo é substituível. E em segundo, porque eu não vou levar as aulas para lá pro outro lado, né? Então, a gente precisa começar já de se desligar. Quando eu tinha meus 40 anos, eu nunca pensei 50 anos. Mas aí, quando eu comecei a chegar perto dos 60, eu percebi, nossa, eu estou mais perto da morte do que do nascimento. Se eu tiver alguma sorte ou azar, né, não sei, eu vou viver até 80 anos. Ou seja, eu vivi 60 já. Faltam 20. Então, eu tem muito pouco para eu viver ainda. Então, eu preciso começar a me desligar. Eu preciso começar. E outra, alguém já falou, e eu concordo. Há um tempo atrás, era importante a gente não fazer o mal. Hoje, no momento que a gente passa na Terra, hoje, não basta não fazer o mal. A gente tem que Tem fazer que o bem. fazer o bem. A gente tem que fazer o bem. A gente tem que fazer o bem, porque ou você é um soldado de Jesus, ou você não é um soldado de Jesus. É verdade. E Jesus precisa muito da gente. Você vai falar assim, nossa, imagina, Não Jesus dá para precisa. ficar em cima do muro, né? Exatamente. Jesus precisa sim, ele é muito poderoso, não tenha dúvida. Mas ele não intervém. Nós temos que fazer a nossa parte, não ele. Ele já fez para ele. A gente tem que merecer a ajuda do alto, né? Fazendo como? Trabalhando para Jesus. É difícil. Eu acho que Jesus não fez para ele, Marcelo. Eu acho que Jesus já fez para nós. Sim, Dando o exemplo, nos ensinando o Evangelho, que foi nosso guia, é nossa orientação, né? E agora cabe a nós fazer nossa parte. então, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: ele já evoluiu. Ah, sim, eu já era Ele, ele, evoluída. ele já fez a parte dele no sentido de evoluir. Agora é a Sim, nossa vez, né? E sim, com certeza. Existem mundos que não tiveram a bênção de ter uma pessoa como Jesus na história deles. Nós temos.
Nós tivemos. Então, isso é um grande fator. Um grande fator. E a gente tem que fazer por merecer, e o mínimo que a gente tem que fazer para ele, por ele. Eu faço por ele também, em agradecimento a tudo que ele deixou para nós. O Ô, mínimo. Marcelo, agora que você falou nos mundos, tem mundos que não têm um Jesus para governar. Mas não tem alguém que governe? Não, existem governadores. O que eu quis dizer, alguém do nível de um Jesus, por exemplo, que tenha encarnado para ajudar. Ah, entendi. Alguns não tiveram, né? Porque cada mundo é uma história, um povo, é uma situação, enfim. Bom, mas o importante é isso, a gente tem que se preparar para a morte, porque é a única coisa certa que existe. É difícil, mas a gente precisa. Sabe a única coisa que eu queria, assim, seguindo o exemplo de Jesus? Ser mais serena, tranquila, porque as pessoas estão muito exaltadas. E eu, às vezes, me pego exaltada também. E Jesus não era assim, Jesus era. Ele falava com autoridade, porém com tranquilidade. Uhum. Então, isso eu admiro muito em Jesus. E eu estou trabalhando isso, eu vou conseguir, se Deus quiser. Consegue, com certeza, com certeza. Jesus é uma pessoa assim que eu sou apaixonado pela história dele, porque é uma coisa maravilhosa, realmente. Bom, é isso. Bom, vamos para o livro dos Espíritos. Vamos, vamos. O livro dos Espíritos é o livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Pergunta 943, desgosto da vida, suicídio. Essa é uma lição um pouco longa, tá, gente? Então eu vou fazer da 943 até a 951, tá bom? Tá todo mundo nela? Pergunta 943. Então vamos lá. Ok. Pergunta 943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Muita gente já deve ter sentido isso, né? Esse desgosto, e em algum momento da vida deve ter falado assim, que vida mais terrível, por que eu não morro, né? Já, né? Por que eu estou vivendo? Para que eu estou vivendo? Mas aí tem uma série de coisas, né? A falta da fé, ele fala aqui, a ociosidade, a mente ociosa, a gente sempre ouve os antigos dizerem, né? A mente ociosa é a oficina do diabo, né? O espiritismo muda um pouquinho isso, não é bem do diabo, mas do plano inferior, né? E aí, obviamente, aqueles que não nos querem bem, eles aproveitam esse momento para começar a colocar aqueles pensamentos de desgosto, etc. Certo? Ok? No momento certo, eu quero falar sobre a depressão. Vamos ler mais um pouquinho e eu quero falar sobre a depressão. Mas vamos lá. Pergunta 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Só Deus tem esse direito.
O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. 944A. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Bom, eu não vou nem falar daquele que está louco e se mata. Isso aí não tem nem o que dizer sobre ele, mas aquela pessoa que ela se mata, antigamente, né, eu lembrava, eu ouvia muita gente, né, falar assim, covarde, não sei o quê, né, deixou a vida. Gente, Jesus jamais, a gente falou dele, né, Jesus jamais diria isso. Ele diria assim, meu irmão, Deus te abençoe, que você possa parar, pensar o que você fez e retomar seu caminho. Por que que ele diria isso? Porque a gente não sabe, a gente não tem que julgar quando alguém faz isso. A depressão é uma coisa muito séria, seríssima, né? Não é frescura, tem nada de frescura. Então a gente não deve julgar aquela pessoa que acaba se matando porque está triste, porque aconteceu alguma coisa. Obviamente, o que que acontece? Não é que existe um julgamento daquilo que a pessoa fez. Veja, a gente antes de nascer, a gente planeja nascer. Onde a gente vai nascer, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, o que que eu vou tentar fazer, quantos anos eu vou viver. E vamos supor que a minha vida tivesse que ser até 80 anos. Quando chego nos 40 anos, eu tiro a minha vida. O que acontece é o seguinte: primeiro, eu cometi uma violência comigo mesmo, certo? E quando eu chego lá no plano espiritual, eu me julgo. Porque aí eu percebo, quando eu desencarno, eu percebo, né? Depois de algum tempo, né? Que pode levar muito tempo. Eu percebo que eu não deveria ter feito isso. Entendeu? Então, na verdade, o espírito ele fica em auto-julgamento. Então, por isso que ele fica naqueles lugares em sofrimento. E muitas vezes ele não sabe por que ele está lá. Então, por exemplo, quem assistiu o filme Nosso Lar ou que leu o livro Nosso Lar, sabe. O André Luiz ele foi considerado um suicida. Só que ele por quê? Porque ele como é que chama? Ele utilizava muita bebida, muito cigarro, muito não sei o que e tal. Ele tinha uma vida boêmia, né, Marcelo? Isso. E ele sabia, como médico, que isso não ia ser bom para ele. Então, quando a gente faz uma coisa ruim, sabendo que vai fazer mal, mas a gente não para, é suicídio, né? Mas como ele não conhecia a vida espiritual, ele ficou lá, perdido, né? Mas aquela pessoa que comete o suicídio, ela não existe o julgamento. O que acontece é o seguinte: o que acontece, ó, quer ver, ó? Você contrata um empréstimo no banco. Você tem que pagar em 30 anos, comprou uma casa, 30 anos para pagar seu empréstimo. O que acontece se você não paga o seu empréstimo? Você perde a casa, Ela vai para leilão. certo? Então é a mesma coisa, é um compromisso que você assumiu que você não cumpriu. Então o que vai acontecer é que você vai ter que retomar a sua vida, e às vezes de uma maneira não tão simples como antes. Então, o problema do suicídio não é o suicídio em si, mas as consequências para você e outra, né? Por exemplo, como vocês acham que fica uma mãe que perde um filho por suicídio? Você não acaba só com a sua vida, você acaba com a vida de muita gente. Segundo a psicologia, Marcelo, quando uma pessoa comete suicídio, ela atinge, no mínimo, 182 pessoas. Segundo a psicologia. Diretamente e indiretamente, ela atinge 182 pessoas. Estudos, né, de psicologia. Sim. Então, é um contingente bem grande, é um
impacto bem grande. Pensou um suicídio em Casa Branca. Todo mundo fica impactado. Nós Sim, temos 28 mil habitantes, né? Não vamos nem falar dos moradores do presídio. Vamos contar que nós temos 28 mil e pouco habitantes. São 28 mil pessoas, praticamente tirando as crianças, mas uma boa parte dessa população vai ficar impactada. sim, sim. Verdade. Fora os mais próximos, né? Sim. Que é esse raio de 182 pessoas. Sim. Então, muito obrigado. Ótima informação. Não sabia disso. Ilustrou bem. Foi o psicólogo que me falou. Então, é uma coisa séria, né? Mas eu não julgo. Eu não julgo porque existem momentos da nossa vida que é muito difíceis, são muito difíceis. Eu, pessoalmente, eu nunca pensei em suicídio, mas eu já tive um filho que pensou, e foi complicado, foi bem complicado. É, Bom, é isso. Alguma pergunta? Não, eu só queria colocar que a pessoa que pensa em suicídio, como eu já pensei, a gente não faz para afetar pessoas. A gente não faz com o propósito de ferir Deus, nem de ferir Jesus, nem de ferir ninguém. É uma dor tão forte, tão forte, tão forte, você só quer que aquela dor passe. Entendeu? Você não quer atingir pessoas. E você não quer que as pessoas sofram porque você está fazendo aquilo. Mas você está num sofrimento profundo. Você só quer alívio. É só isso. A gente fala que é dor da alma. Então é isso. É, não é fácil, não é fácil. E eu não julgo, de jeito nenhum. Bom, 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhe seria uma carga. Pergunta 946. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, do que em sua impiedade chamam do acaso, de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem, com efeito, lhes favorecer um instante, mas é para os fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. 946A. Os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências? Oh, ai deles, porque responderão por homicídio. Então, em diversas situações, né, aqueles que causaram o sofrimento, né, que a Marli comentou, aquela dor da alma, né, que a gente sente, a pessoa culpada por isso, ela também vai ter seu quinhão, né? Porque estamos todos ligados, né? Quantos suicídios foram causados por abusos que as pessoas sofreram, né? Que a pessoa foi abusada de alguma maneira, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja financeiramente, e se sentiu perdida e tirou a vida, né? Então, essas pessoas que não tiveram o mínimo de amor no coração, elas também vão sofrer a consequência, né? Eu acho que é uma questão de justiça, não é verdade? Tudo bem? Ah, é engraçado, uma coisa que eu acho engraçado, muitas vezes, né?
a lição do Livro dos Espíritos complementa a do Evangelho. A gente vinha falando sobre a morte, né? Aí, interessante isso. Pergunta 947. Peraí, só um pouquinho, Marcelo, fazer uma Sim, colocação. coloque. Depois que as pessoas, que a gente passa por essa situação pós, né? Que a gente consegue ultrapassar essa questão da vontade, do suicídio, de coisa, que a gente consegue superar através de ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, ajuda da fé. Porque a primeira coisa que um psicólogo fala é para você procurar algum lugar que você se sinta bem, né? Foi nessa caminhada, acabei achando o kardecismo, né? E o espiritismo. Então, assim, é bem bacana, porque você começa a fazer uma revisão e ver que aquela situação não era tão importante assim. Sabe? Que se você tivesse cometido suicídio, seria uma bobagem. Mas depois de muito tempo, muito tratamento, muita ajuda. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, eu não sei quem falou, mas eu achei fantástico. Quando você tem um problema que não tem solução, por que se preocupar? Quando você tem um problema que tem solução, por que se preocupar? É isso. Ora, se você tem um problema que você não consegue resolver, você vai fazer o quê? Se matar por causa disso? Não. Agora, se tem solução, por que você está arrancando os cabelos, né? Então, é bem assim mesmo. De qualquer maneira, né? Então, Né? mas é aquele negócio, para quem está doente, né? É difícil, mas ele Sim, conseguindo transpor essa barreira com ajuda, por isso que eu falo que é muito importante, né, procurar na ciência humana alguma também, né? Porque você vai ver que aquele ato que você ia fazer era totalmente em vão, sim. era uma loucura. Aí você passa a ver com outro olhares. Então, a gente precisa dar tempo ao tempo mesmo. É porque as pessoas que tentam suicídio, elas acham que aquilo, como você falou, né? Elas acham que aquilo vai resolver o problema. Sim, É aí que mora o perigo, porque que não exato. vai resolver seu problema, vai agravar seu problema, né? Mas Esse é o tem problema. que ter conhecimento, né, Marcelo? É, sim, mas olha, eu vou falar uma coisa, eu não gosto de puxar a sardinha para o espiritismo, sabe? Porque eu acho que todas as religiões são importantes. Mas Sim, é uma coisa bendita o espiritismo, porque ela explica para nós o porquê, né? Não é simplesmente, se você se matar, você vai para o inferno. Não é assim, né? Não é assim. Ele fala, olha, se você se matar, você vai ficar numa situação pior, mas é a você que decide. consequência, né? Sim, exatamente. Então, bendito seja essa doutrina, né, que a gente teve a felicidade de conhecer. Realmente, ela é muito, muito boa, graças a Deus. Bom, 947. O homem que luta com a necessidade, que se deixa morrer de desespero, pode ser considerado um suicida? É um suicida, mas os que lhe são a causa ou que poderiam impedi-lo são mais culpados que ele, e a indulgência o espera. Todavia, não creiais que esteja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza e perseverança, se não fez uso de toda a sua inteligência para se livrar do lamaçal. Ai dele, sobretudo, se seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se é desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever sua existência ao trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome a derrogar aquilo que chamam sua posição social. Não há,
100 vezes mais de grandeza e de dignidade em lutar contra a adversidade que desafiar a crítica do mundo fútil e egoísta, que não tem boa vontade, senão para aqueles a quem nada falta, e vos volta as costas, desde que tendes necessidades dele. Sacrificar sua vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não a tem em nenhuma conta. Isso me faz lembrar de um acontecimento em 1929, que é a Grande Depressão, né? Eu vou contar o caso dos Estados Unidos porque é o que eu conheço, mas foi mundial. Existe um prédio em Nova York que chama Rockefeller Center. Naquela época, ele era um dos mais altos. E todos os ricos de Nova York, dos Estados Unidos, tinham um escritório lá. Quando aconteceu a depressão, essas pessoas, alguns que perderam tudo. O que elas faziam? Elas pulavam lá de cima, cometendo suicídio. Não vários, né? Tem alguns filmes que falam sobre isso, às vezes até com alguma humor, né? Humor negro, né? Mas humor. Mas é o que ele fala aqui, é orgulho. Eu, com 60 anos, se eu perder tudo que eu tenho, tudo, se eu for morar na rua, vai ser fácil para mim? Não, não vai ser fácil. Mas vai ser mais difícil se eu tiver orgulho. Acabou tudo? Não, minha vida continua. Eu vou ter que pedir comida na porta das casas? Vou. Eu peço. Né? Ai, mas você era professor, tinha uma vida, não sei o quê. Gente, e daí? Agora eu vou tirar a minha vida porque eu perdi tudo? Mas o que ele fala é que isso é o orgulho. Orgulho, puro orgulho. A gente não aceita ser rebaixado, ser colocado para baixo, né? Isso é terrível, né, para algumas pessoas. Certo? Perguntas? Pedro, ele está tão calado. Eu? Deixa eu colocar uma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo? Está meio travando aqui a minha internet. Sim. Está parado. Você está paradinho. Tá bom, mas eu tá estou te ouvindo. O áudio está rolando, mas não tá bom. Então, será que tem alguns espíritos que já encarnam aqui nesse plano já suicidas? Boa pergunta. O que vocês Você acham quer dizer já com que o destino deles, vamos dizer assim, é se suicidar, é isso? Esse é suicida? Não, com certeza não. Bom, eu falar com certeza não é muito, mas eu acho que não. É bem provável que não, né? Por quê? Porque é o que o Espírito falou aqui, em uma das respostas. O suicídio, você vai contra a lei de Deus, certo? Correto? Então, agora, o que pode acontecer é o seguinte, um espírito, um suicida, ele reencarna depois de algum tempo, e aí ele tem aquela coisa, aquela tristeza dentro dele, né? Mas isso é uma coisa que ele carrega de lá atrás, né? Porque a gente não lembra do que aconteceu nas outras vidas, mas a gente sente. De certa maneira, a gente entende o que pode ter acontecido, entendeu? Certo? Sim. Entendi. Esclareci, não? Sim, sim. Eu fico pensando bastante sobre isso. Não em suicídio, pelo amor de Deus, nisso não.
mas na minha família teve bastante caso. Então é uma coisa que me deixa pesado muito. Minha família teve 4 já. Nossa, Pedro. E aí eu fico meio assim, será que é genético isso? Será que a gente herda isso? É padrão da família? Sabe? Tem algumas pessoas que elas nascem. Eu não sou especialista nisso, tá? Mas tem algumas pessoas que nascem com uma questão relacionada aos neurotransmissores. Alguma coisa assim. Então, elas têm a propensão à depressão. Mas isso é tratável, isso é curável, tá? Agora, acho que é por isso que deve ter sentido essa impressão, né? Mas tem pessoas que normalmente elas são depressivas, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: a gente precisaria, né? O ideal é considerar toda a questão médica de uma forma. Tem um nome para isso. Você tem que considerar a parte física, espiritual, psicológica, é um todo, tá? São vários fatores. Então, é uma questão física, é uma questão psicológica, é uma questão espiritual, é tudo junto. Como é que chama essa medicina que pensa em tudo isso? Eu não sei, Marcelo, mas a USP tem um setor de parapsicologia. Uhum. E ela estuda esse conteúdo. Ciência, a questão da empatia, a questão da depressão. Então, é físico, psicológico, espiritual, tudo. É integrativa, não é? Eu vou achar. Como, Fernanda? Medicina integrativa? Não, eu acho que é um outro Não nome. é, Fernanda. Eu vou achar aqui. Dá uma olhada no Google, Marcelo, você que está no computador. É a holística. Medicina holística. Isso. Medicina holística. Ela considera o corpo, mente e espírito. Exatamente. Então, tudo, por sermos espíritos encarnados, tudo está relacionado ao corpo, à mente e o espírito. A gente não pode esquecer que a mediunidade é uma capacidade que depende do físico também. Certo? Porque tudo aquilo que vem do outro lado, né, ela tem alguns filtros. Você tem o filtro, o perispírito, e você tem um filtro material também. Né? Então, por isso que existe uma variação. Tem pessoas que são mais sensíveis e menos sensíveis. Isso depende mais da parte física, né? Então, tem uma série de teorias aí, eu não quero entrar no contexto, né? Mas tem uma série de teorias que citam essa questão da pineal, etc, etc, etc. Ô, Pedro, eu não entendo nada disso, mas uma coisa eu te falo, assim, por ter acontecido comigo, sabe? Eu falo uma coisa para você: cada espírito é responsável pelos seus atos. Não é uma coisa genética, entendeu? Porque eu acho, assim, que cada um é responsável. É lógico que existe, assim, uma baixa frequência. Lembra que o Carlos sempre fala para a gente não abaixar a guarda? Sim. Porque também, Pedro, na minha opinião, tem obsessores que ficam à espreita. E aí ele vê que a família já tem uma tendência, eles ficam mais na espreita ainda. Então, o Carlos sempre fala, né, Marcelo, não abaixa a guarda, não é isso? Sim. E eu acho que é isso, a gente não pode abaixar a guarda. Não sei, eu não entendo, mas eu acho isso. Sim. Inclusive, a questão do vício, por exemplo.
A questão do vício, a pessoa que é viciada, ela tem uma série de problemas físicos que facilitam ela se viciar. Tá, eu pesquisei antes de falar, tá? Porque eu não gosto de falar besteira. Tá relacionado à dopamina, né? Bom, gente, eu sei que eu tinha falado que eu ia fazer mais, mas por conta do horário, a gente tem a vibração ainda, porque deu pano para manga essa conversa. Nessa conversa é uma conversa que, né? Eu vou encerrar aqui, vou deixar para a próxima semana o 948, tá bom? Certo? Só uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Existem alguns mundos, né, em que a vida, a vida física, ela é tão sutil, ela é longa, muito mais longa do que a nossa, e quando a pessoa chega a um momento da vida em que já cumpriu com tudo aquilo que ela tinha que fazer, ela simplesmente se desliga do corpo material e morre. Esse é o futuro nosso. Não é um suicídio, mas simplesmente a pessoa cumpriu com tudo que tinha ela fazer, ela simplesmente desencarna, ela se desliga do corpo e desencarna. Mas vai demorar bastante tempo para a gente chegar nesse nível, né? Muito tempo. É isso, pessoal. Ô, Marcelo, deixa eu te falar, você falou disso, Deixa. né? A avó do Parma, ela chegou um dia de manhã, acordou e falou para dona Carolina, assim, a mãe do Parma: Carolina, me dá um banho. A dona Carolina, mãe, mas é muito cedo para você tomar banho, porque ela dava banho nela 10 horas. Ela estava com 93 anos. Aí ela falou: não, Carolina, me dá um banho e me leva no médico. Aí dona Carolina falou para ela assim: mas para que você quer ir no médico? Não, é porque eu vou morrer. E ela bateu nessa tecla e fez a dona Carolina levar ela no médico. E ela faleceu. É O isso aí. médico chegou lá em Itanhaém, né? Que elas moravam lá em Itanhaém. Aí o médico falou assim, mediu os sinais dela, tá tudo bem, pressão boa. O médico falou, mas ela tá batendo tanto nessa tecla que é melhor largar ela aí. Pôs um sorinho nela só pra... Ela desligou e foi embora. Pois é isso aí. É isso aí que vai acontecer no futuro. Vai assim que a gente vai morrer. Nossa, que evolução! Ela é evoluída. Ainda me deu a aliança dela, Lu. Tirou a aliança do dedo, Marli, essa aliança é para você. Olha só. Pois é. E assim, não nada. Quando o médico foi examinar ela, já tinha parado. Pois é. Ah, Bom, então é isso aí, gente. Então eu já parei, tá? A vibração é o Pedro. O Pedro vai fazer as vibrações. Né, Pedrão? Eu. Vamos lá. Aí depois a Fernanda faz os especiais e a Lucely encerra, tá? Vamos lá. Então, vamos todos acalmar nossos corações. Vamos nos encher de paz, de boas vibrações, pensamentos positivos. Vamos todos limpar a nossa mente, buscando sempre a nossa evolução. Vamos todos emanar boas vibrações para todos os seres que habitam esse planeta, vibrações de proteção para os que precisam de saúde, os que precisam de paz, os que precisam encontrar o seu caminho, os que estão perdidos em busca de seus propósitos, sejam eles espirituais, financeiros, em questão de saúde, familiares. Pedimos também, Senhor, que cure os doentes que estão nos hospitais, que interceda por aqueles que estão passando pelo desencarne, que sejam resgatados pelos espíritos umbralinos que estão perdidos. Pedimos a todas as equipes, pedimos por todas as equipes de resgate que trabalham com o resgate de viciados,
que estão perdidos no umbral, enraizados, que estão em pânico, sem saber o que está acontecendo. Pedimos que interceda com toda a luz, com paz, com sabedoria, com entendimento para essas pessoas, que facilite o trabalho dessas equipes de resgate. Senhor, pedimos também a fluidificação das nossas águas, que purifique os espíritos de todo mundo. Também por todas as crianças que sofreram algum tipo de violência, crianças que perderam os pais, crianças que sofrem em seus lares, crianças que são atormentadas por bullying, por todo tipo de agressão que essa geração sinta. Amém. Continuando as nossas vibrações, nós elevamos nossos pensamentos àqueles que neste momento precisam de nossas orações para enfrentar algum desafio, seja ele físico, emocional, mental, familiar. Que as nossas orações, nossas vibrações positivas possam chegar até eles pelo intermédio de nossos amigos da espiritualidade. São eles Adelino Vater Kemper, Andréa Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Conceição Oliveira, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros Almeida, Gremilde Peutini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Juliana Borzani, Caleb Félix Rovani, Lara Vitória, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilaboas, Luiz Sérgio Ferreira Ubiré, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Neide Goulart, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Peutini Brandão de Andrade, Silvio Romualdo, Cirlei Silva, Sueli Rafael, Tami Mofa e William Abnagem. Que todos sejam contemplados com o bem, com saúde e com sabedoria para enfrentar seus desafios. Amém. E vamos ainda com muito amor e carinho, vamos vibrando para a lista dos assistidos, aos encarnados e aos desencarnados. Que o plano espiritual auxilie a cada um deles, aonde for mais necessário. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique nossas águas com o remédio necessário para cada um de nós. E assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores aqui presentes, ao nosso mentor individual, e vamos pedindo para que a gente assimila tudo o que aprendemos hoje e que podemos estarmos novamente na quarta-feira de vibrações e que nós tenhamos uma semana abençoada, com muito amor e carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. Bom, antes de eu me despedir, eu queria dar parabéns ao Pedro. Pedro, foi sua primeira vibração. Parabéns. Foi muito bom. Eu fiquei muito Maravilhoso. feliz. Eu fiquei muito feliz com esse passo que você deu. Você não imagina como eu fiquei emocionada aqui, uma lágrima desceu. Obrigado, eu fico muito nervoso. Muito bom. Não, você foi ótimo. Eu Ó. fiquei tão emocionada que desceu uma lágrima, juro mesmo. Eu só Porque fechei foi o olho sua, e deixei isso aí. não, foi sua primeira vibração e a gente está muito feliz nesse espaço teu, viu? Obrigado. Gratidão de coração mesmo. Você foi muito bom. E a próxima vez vai ser o evangelho, viu? Ó. Eu não sei ler direito. Ah, sabe sim. Sabe sim. Ah, não, isso não. Sabe Ah, o que é sabe. isso? Tocar Sabe o tambor. que é isso? Ele é casado com uma professora. Então, isso Aquela coisa. Muita pressão. é eu vi que não sabe ler direito, aí dói até o fundo da alma, viu? Eu leio tudo. Fernanda, ele passa para você a bola, né, bem? Olha, eu vou te falar, viu, Marli? Mas tá bom. Gente, Aos poucos. ótima semana. Até. Boa semana, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe você. Dá um abraço às meninas, um abraço às meninas. Obrigada. Tchau, Marcelo. Um abraço. Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tá Lu, bom. Marli, Com Deus. pessoal. Tchau, tchau, tchau.